Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. E hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui no Brasil na década de 70, que é a história da Ângela Diniz. Vou falar sobre a vida e a morte dela. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de no final deixar seu comentário dizendo o que você achou do vídeo e dando sugestões de novas histórias para eu poder contar aqui. Então vamos ao caso? Ângela Diniz nasceu no dia 10 de novembro de 1944 em Minas Gerais, filha de uma tradicional família mineira. Ângela Diniz sempre foi tratada pela mãe como uma bonequinha. Desde muito pequena, ela sempre teve tudo o que ela queria e em todas as festas que ela ia lá da alta sociedade de Belo Horizonte, ela estava sempre muito bem vestida. A mãe dela botava umas roupas sempre muito bonitas nela, copiava roupas de Paris para vestir ela, e ela estava sempre muito bonitinha, sempre muito arrumadinha, muito mimada. E ela já era muito conhecida desde criança lá pela alta sociedade de Belo Horizonte. Quando ela tinha 15 anos, ela conheceu o engenheiro Milton Vilas Boas. E quando completou 17 anos, os dois se casaram. Eles ficaram 9 anos casados e tiveram 3 filhos. Mas o casamento para Ângela Diniz era uma monotonia. Ela não gostava daquele tipo de vida que ela estava tendo. Ela queria viver a vida, curtir, e o marido dela já era bem mais tranquilo, calmo na dele, e ela não gostava disso. Ela queria sempre estar saindo, indo em festas, curtindo a vida mesmo. Então os dois resolveram se separar. Nessa época, não existia o divórcio ainda. Então eles fizeram um desquite e entraram em um acordo que Ângela ia ficar com uma mansão que eles tinham em Minas Gerais e também recebeu um dinheiro dele, uma pensão, e era uma pensão bem alta na época, e o Milton ia ficar com a guarda dos 3 filhos. E assim eles entraram nesse acordo e foi isso que aconteceu. Ângela foi morar nessa mansão em Minas sozinha. E em 1973, o caseiro da casa, José Avelino, conhecido como Zé Pretinho, foi assassinado com um tiro no rosto. Foi durante uma noite. E Ângela chamou os pais dela logo assim que aconteceu o crime para poder contar o que tinha acontecido. E ela disse que ela tinha assassinado ele. Ela assumiu toda a culpa do assassinato, dizendo que ele estava tentando abusar dela. Então ela disse que para se defender, ela deu um tiro no rosto dele. Ele foi encontrado pelos policiais, caído no chão, segurando uma faca na mão esquerda, com as calças abertas e com sinais de ejaculação na roupa. Através das investigações, os policiais descobriram que tinha uma terceira pessoa na cena do crime. E então Ângela resolveu contar toda a verdade. Ângela confessou a verdade e contou para os policiais que naquela noite ela estava com o amante dela, o Tuca Mendes. Eles não queriam de início dizer que ele estava na casa porque era um relacionamento escondido, porque o Tuca Mendes era casado. Mas depois os policiais chamaram o Tuca Mendes para depor e ele confessou que foi ele que deu um tiro no José Avelino, no caseiro. Ele disse que os dois estavam juntos dentro da casa e que o José Avelino estava observando os dois pela janela e se masturbando enquanto estava olhando a Ângela Diniz. O Tuca Mendes ficou com muitos ciúmes e não gostou dessa atitude do José Avelino, disse que saiu da casa e atirou contra ele. Mas também tem uma outra versão que dizem que a Ângela tinha um caso com esse caseiro, o José Avelino, e o Tuca Mendes descobriu e por ciúmes acabou atirando e matando ele. Mas essa versão foi desmentida por alguns amigos da Ângela na época, porque falaram para os policiais que a Ângela nunca teria um caso com esse caseiro, já que ele era negro e que a Ângela Diniz era racista. Mas isso nunca foi confirmado. A verdade é que o Tuca Mendes acabou pegando 2 anos de prisão por esse crime, mas acabou respondendo em liberdade. Após ter ocorrido esse crime na casa, a Ângela resolveu que não queria mais morar lá e resolveu se mudar para o Rio de Janeiro. Então ela mudou para o Rio de Janeiro, veio morar sozinha no Rio de Janeiro, num hotel de luxo em Copacabana.
E no Rio de Janeiro ela começou a fazer parte da alta sociedade, das pessoas mais ricas, e frequentava as melhores festas no Rio de Janeiro. E ela ficou logo conhecida por esse grupinho, né, que era um grupo muito pequeno na época, um grupinho dessas pessoas ricas, né, a alta sociedade, que se reuniam sempre em eventos, estavam sempre aparecendo nas colunas sociais. Ângela começou a fazer parte disso. Quando foi em 1974, Ângela voltou a Minas para poder passar o Natal com sua família e com seus filhos. Aí, na volta para o Rio de Janeiro, Ângela resolveu trazer sua filha junto com ela. Quando o ex-marido de Ângela se deu conta de que a filha tinha desaparecido e que Ângela tinha levado ela para o Rio de Janeiro, ele resolveu dar queixa na polícia de sequestro. Ângela, então, resolveu trazer a menina de volta, entregou a menina ao ex-marido dela, né, o pai da menina, mas ele não retirou a queixa e Ângela foi processada, né, por esse crime. Ela foi condenada a 6 meses de prisão por sequestro, pelo sequestro da filha. Em 1975, a Ângela Diniz foi acusada, através de uma denúncia anônima, disseram que ela guardava maconha em casa. Os policiais foram até a casa dela e realmente acharam a maconha. E ela foi presa. Mas, para poder responder em liberdade, ela alegou que era usuária de drogas, então ela pôde responder esse crime em liberdade. No Rio de Janeiro, a Ângela começou um relacionamento com o Ibrahim Suede, que era um repórter, colunista social muito famoso da época, porque ele estava sempre participando das melhores festas e as revistas costumavam a publicar essas festas com foto das pessoas que faziam. Na época era assim, as pessoas faziam festas e saíam nas revistas, os convidados falavam sobre a festa, e ele cobria tudo isso. Ângela começou a namorar com ele e ele a apelidou de Pantera de Minas. Ela saiu até em várias revistas com esse apelido, na época pegou, todo mundo chamava ela de Pantera de Minas. E ela começou a acompanhar ele em todos os eventos que ele fazia. Todas as festas que ele ia cobrir, o evento, tirar fotos, ela estava sempre com ele. Uma dessas festas que Ângela acompanhou o Ibrahim foi em São Paulo, na casa do casal Angelita e Doca. Eles estavam fazendo uma festa e essa festa ia aparecer nas revistas. E o Ibrahim foi como amigo e também foi para trabalhar, cobriu o evento. Ângela foi junto com ele. Assim que chegou na festa, o Doca ficou impressionado com ela. Ele disse que se apaixonou assim que a viu chegando, ele já se apaixonou por ela. Aí, durante a festa, os dois falaram que conversaram muito. Ângela também ficou bem interessada nele. E depois, no final da festa, enquanto a Angelita, a mulher do Doca, foi dormir, e o Ibrahim, o namorado da Ângela, foi dormir, o Doca e a Ângela passaram a noite juntos. Foi a primeira vez que os dois ficaram. A partir daí, os dois começaram a se ver muito frequentemente. O Doca ia sempre para o Rio de Janeiro, finais de semana, ficava os finais de semana no apartamento da Ângela, e as empregadas domésticas da época falaram que os dois não se desgrudavam, passavam o final de semana inteiro dentro do quarto, que elas levavam a comida, deixavam a comida na porta, mas que eles ficavam lá o tempo todo. A história do romance dos dois já estava começando a vazar entre os amigos, e as pessoas estavam aconselhando que o Doca terminasse com esse relacionamento com a Ângela, porque a mulher dele poderia acabar descobrindo, e o Ibrahim também, que era namorado da Ângela na época, mas Doca já estava muito apaixonado por Ângela e não conseguia terminar o relacionamento. E foi o que aconteceu. A Angelita descobriu que o Doca estava tendo um caso com a Ângela e resolveu se separar. O Doca e a Angelita tinham 3 filhos, e o Doca morava na casa da Angelita, porque o Doca era conhecido na época por ser um playboy, um cara que só gostava de curtir a vida, e quem realmente tinha dinheiro na parte deles lá era a esposa dele. Então a esposa dele mandou ele sair de casa, não deixou ele nem levar malas nenhuma, botou a roupa dele tudo em sacolas, e ele saiu de casa e foi morar no Rio de Janeiro com a Ângela. A partir daí, os dois assumiram o relacionamento para todo mundo, começaram a namorar. O Doca sempre teve muitos ciúmes da Ângela, e em todos os lugares que eles iam, ele sempre tinha uma crise de ciúmes, porque a Ângela bebia demais, e ela era uma pessoa que, falava com todo mundo, sempre foi uma mulher muito atraente. Os amigos dela costumavam dizer que as mulheres tinham muita inveja dela por ela ser muito bonita,
e que os homens ficavam desconfortáveis perto dela porque se sentiam muito atraídos por ela. Ela era diferente, todo mundo diz que ela era uma mulher diferente. E o Doca tinha muitos ciúmes disso. Então ele estava sempre tendo crises de ciúmes, brigando com ela, falando que não era para ela beber, que toda vez que ela bebia ela passava dos limites. E inclusive em um do jantar com amigos que eles tiveram, enquanto a Ângela foi ao banheiro, o Doca foi atrás e a agrediu no banheiro porque disse que ela estava bebendo demais. E isso ele confessou uns anos depois, de que ele tinha agredido ela algumas vezes por ciúme. Tudo por ciúme. Ele dizia que era tudo por ciúme porque estava muito apaixonado. Os dois então resolveram comprar uma casa em Búzios, uma casa de praia, na Praia dos Ossos, para poder tentar viver uma vida mais tranquila, longe das badalações, longe das festas, para ver se o relacionamento deles dava certo, para ver se o Doca diminuía o ciúme. Os dois resolveram se afastar de tudo isso, de toda essa movimentação, de todas essas festas, de tudo isso que acontecia no Rio de Janeiro, e resolveram comprar uma casa, né, em Búzios. E eles foram para lá no final de ano de 1976 para conhecer a casa e para passar o Réveillon. Estavam eles, o casal, né, Ângela e Doca, mais um casal de amigos. No dia 30 de dezembro de 76, os dois casais resolveram ir para a praia, passar um dia inteiro na praia. Foram para lá, se divertiram bastante, mas Ângela sempre bebendo muito. Ela sempre tinha esses excessos na bebida. E isso incomodava muito Doca. Durante essa tarde na praia, eles conheceram uma alemã chamada Daniele. E Ângela ficou muito encantada com essa alemã e pediu para que ela se juntasse ali ao grupo de amigos deles e ficassem com eles ali na praia, curtindo também. A Ângela ficou tão encantada com ela que fez uma proposta para ela, chamando ela para ir para a casa deles para ficarem os três, Doca, Ângela e a alemã. Só que Doca não aceitou isso de jeito nenhum. Ele falou para Ângela que isso era uma loucura, que ele não queria, e os dois acabaram brigando feio na praia. Ângela resolveu voltar para casa, o Doca foi junto, depois dessa briga eles foram embora. Ângela foi dormir e o Doca ficou acordado, esperando ela acordar. E quando a Ângela acordou, ela já estava decidida que ela não queria mais continuar com ele. Porque ela queria, curtir a vida e ele não deixava, ele era ciumento, ele era possessivo, mantinha ela sempre muito presa. E ela não estava mais gostando disso, então ela pediu para que ele fosse embora, para que eles terminassem o relacionamento deles e que ele fosse embora. No primeiro momento o Doca aceitou, pegou o carro, foi embora. Mas no meio do caminho ele decidiu voltar. Ele voltou, falou para a Ângela que ele não conseguia viver sem ela, que ele não conseguia viver longe, pediu perdão, pediu para que eles voltassem. A Ângela no início não estava querendo, dizendo que não estava dando certo, que essas crises de ciúme dele estavam atrapalhando muito os dois. E a Ângela então resolveu fazer uma proposta para o Doca. Falou que aceitaria voltar com ele se fosse um relacionamento aberto. Mas o Doca falou que desse jeito ele não queria e começaram a discutir de novo. Doca falava que ela tinha que ser só dele e de mais ninguém. Durante essa confusão, que ela falando então que assim ela não ia querer, pedindo para ele ir embora, ela acabou jogando uma bolsa em cima dele. Na hora que ela jogou essa bolsa, caiu um revólver. Era o revólver do Doca. O Doca sempre andava armado. Quando a arma caiu no chão, o Doca não pensou duas vezes. Pegou a arma e deu 4 tiros na Ângela. A Ângela morreu praticamente na hora e o Doca fugiu para a casa dos pais e se escondeu por lá. As empregadas da casa, da casa de praia, quando viram o que tinha acontecido, chamaram a polícia e a polícia começou a procurar o Doca em todos os lugares. A mídia começou a cair em cima disso e só falavam disso na TV, procurando onde ele estava, e ele continuava escondido. A família do Doca pagou os melhores advogados na época para poder defender ele nesse caso. E ele resolveu se entregar. Ele se entregou à polícia e 3 anos depois foi o julgamento dele. Durante esse julgamento, ele alegou que foi legítima defesa da honra, que ele matou a Ângela porque ela não estava respeitando ele no relacionamento. E nessa época existia isso, a legítima defesa da honra. O homem podia alegar isso para poder ser livrado do crime, que ele tinha cometido.
Ele dizia que a Ângela era uma mulher fatal, que envolveu ele e que ele não conseguia sair do relacionamento. O advogado dele usou toda a vida da Ângela para tentar diminuir ela, para tentar botar a culpa nela, né, na vítima, dizendo que a Ângela traía o Doca, que a Ângela tinha vários homens, que a Ângela, que as pessoas que não respeitava mesmo o relacionamento, para tentar livrar o Doca disso. E nesse primeiro julgamento, muitas pessoas, muita gente da população, muita gente de Búzios mesmo, de Cabo Frio, da região ali por perto, muita gente foi até o tribunal e ficou a favor do Doca, levantando faixas, dizendo que estavam com ele, apoiando ele mesmo nesse primeiro julgamento. Ele estava saindo como a vítima, e ela, que realmente era a vítima, estava saindo como a culpada da própria morte. Nesse primeiro julgamento, o Doca pegou só 2 anos de prisão. Foi condenado a 2 anos de prisão, mas ele saiu do julgamento livre, porque ele já tinha cumprido 6 meses. Mas esse julgamento teve uma comoção popular muito grande, principalmente entre as mulheres, que resolveram se unir para poder dar um basta nessa violência doméstica. E devido a essa pressão que fizeram com o promotor do caso, eles resolveram, né, que então anular o primeiro julgamento dele e fizeram o segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, ele já não estava recebendo apoio da população. Várias mulheres se juntaram e fizeram faixas pedindo a condenação dele, dizendo que essa violência doméstica tinha que acabar, que essa legítima defesa da honra não deveria existir. Nessa época surgiu até uma frase que foi o tema disso tudo, que é "Quem ama não mata". E esse grupo feminista foi um dos primeiros grupos feministas na época que se juntou para acabar com essa violência contra as mulheres. Nesse segundo julgamento, o Doca pegou 15 anos de prisão, mas cumpriu só 3 anos dela e o restante ele ficou em liberdade condicional. Em 2006, o Doca já estava em liberdade e escreveu um livro contando, né, a versão dele do romance que ele teve com a Ângela, a versão dele dos fatos. Ele assume no livro, né, o livro se chama Meia Culpa. Ele assume no livro que ele realmente era muito apaixonado pela Ângela, que ele realmente agredia ela por causa de ciúmes, mas ele falava que se arrependia muito do que ele tinha feito, porque ele ainda amava muito ela, ainda era apaixonado por ela. No ano de 2020, o Doca faleceu com 86 anos. Ele deixou 3 filhos, 3 netos. E essa história toda, né, da Ângela serviu como um marco, né? Foi um marco no feminismo no Brasil, porque foi a partir daí que eles começaram a olhar com mais cuidado essa violência doméstica, acabar com a legítima defesa da honra, tentaram, né, parar de culpar as mulheres que morriam, as próprias vítimas, pelas suas mortes, né, e absolver os homens que tinham matado. Essa frase, "Quem ama não mata", ficou muito forte. Muitas mulheres usaram ela na época e até hoje usam isso. E ficou um marco na história e com uma forte união das mulheres em prol, né, de condenar esses homens. Então esse, gente, foi o caso de hoje. Não sei se vocês já conheciam ele. Se vocês já conheciam e tem mais detalhes, alguma coisa que eu não falei, deixa aí nos comentários. Se vocês têm alguma história que vocês querem que eu traga aqui pro canal, deixa aí nos comentários que eu vou pesquisar e vou trazer aqui pra vocês com todos os detalhes que eu encontrar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de comentar, de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no nosso canal, né, pra dar uma força. A gente tá bem no início, esse é o primeiro vídeo de 2023, mas a gente vai trazer vários casos aqui pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do caso. Obrigada e até o próximo vídeo.